Em termos práticos, o que é software? Um software é um serviço computacional utilizado para realizar ações nos sistemas de computadores, ou seja, um software é todo programa presente nos diversos dispositivos, computadores, celulares, televisores, entre outros. Esse programa faz com que diversas tarefas sejam realizadas, como enviar mensagem através do WhatsApp, ouvir música no Spotify, otimizar rotinas de trabalho ou acessar a internet pelo Chrome, por exemplo. Também podemos dizer que um software é uma ponte entre o computador e o humano que o usa. E um sistema operacional? O sistema operacional é o conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivos de entrada e saída e dados da máquina e seus periféricos. O sistema que faz comunicação entre o hardware e os demais softwares. O sistema operacional cria uma plataforma comum a todos os programas utilizados. Exemplos: DOS, Unix, Linux, macOS, OS/2, Windows NT. Quais são suas funções básicas? As funções básicas do sistema operacional são definição da interface com o usuário, compartilhamento de hardware entre usuários, compartilhamento de dados entre usuários, gerenciamento dos dispositivos de entrada e saída e tratamento e recuperação de erros. Em suma, o sistema operacional tem as funções básicas de interpretar os comandos do usuário, controlar os periféricos, teclado, vídeo, discos, impressora, mouse, plotter e organizar arquivos em disco. O sistema operacional se comunica com usuários, que são as pessoas que utilizam o computador como ferramenta dentro da sua área de atuação, hardware, equipamentos conectados, memória, programas, softwares aplicativos, utilitários e compiladores, operadores de computador, responsáveis pela monitoração do sistema operacional, normalmente em máquinas de grande porte, como funções de controle de discos, fitas, impressoras e etc. Programadores de aplicação, que são profissionais que desenvolvem software aplicativo para um determinado tipo de máquina e determinado sistema operacional. Programadores de sistema, que são os responsáveis pela manutenção do sistema operacional. Administrador do sistema, que é o responsável pelo controle da utilização da máquina, seus recursos e softwares, Quer só ver a cara de cu cadastramento de do usuários, oferecer ou retirar direitos e determinadas operações e a utilização de recursos. Exemplo, a impressora. Bem, eu vou falar sobre interface de usuário ou UI. A interface de usuário se refere a qualquer lugar em que humanos e máquinas interagem. Esse termo é bem mais popular e amplamente utilizado no contexto específico da tecnologia da informação, se referindo a computadores, aplicativos, sites, softwares e dispositivos eletrônicos. E, geralmente, a interface de usuário possui duas etapas fundamentais. Uma, a entrada, que é a ação do usuário manipulando o sistema, e dois, a saída, que é a resposta dada ao usuário pelo sistema. E para ser considerada boa, essa interface do usuário deve ser fluida e não apresentar grandes dificuldades quando o usuário tentar entrar. A interface gráfica do utilizador. Quando o comando vem de dispositivos como teclado, mouse, tela, touchscreen e a saída ou resposta é dada no próprio monitor, um exemplo disso são os sistemas dos computadores, como o próprio Windows da Microsoft. Interface de linha de comando. Executada por meio da digitação de textos que são impressos no monitor. Ótimo exemplo para essa interface são os prompts de comando dos computadores.
A interface de voz funciona por meio do comando de voz e a saída pode acontecer em formato de texto, gráfico ou áudio. Não há exemplo melhor do que os assistentes virtuais que temos hoje nos celulares, como o próprio Google Assistente, Alexa ou a Siri. Interface cérebro-computador. Essa é a interface mais inovadora. O software de sistema é um conjunto de programas que gerencia e controla o funcionamento do computador. Ele inclui o sistema operacional, drivers de dispositivo e utilitários, sendo responsável por permitir a interação entre o hardware e o usuário. Exemplos de software de sistema incluem sistema operacional, como o Windows, macOS e o Linux. Drives de dispositivo, que permitem a comunicação entre o hardware e o sistema operacional. Utilitários de sistema, como antivírus, desfragmentadores de disco e ferramentas de backup. Firmware, que é um software embutido em dispositivos eletrônicos, como roteadores e impressoras. Todos estes componentes são essenciais para o funcionamento e interação adequados entre os hardwares e o usuário. Em alguns casos, os softwares de aplicação podem assumir o papel de sistemas operacionais, como o Chrome OS, onde o navegador é um software de sistema e de aplicação. Os firmwares, softwares de automação industrial e motores gráficos de jogos também são exemplos de softwares de sistema. Drive é um pequeno programa que permite que o sistema operacional do computador possa se comunicar com o dispositivo conectado a ele. Basicamente, faz com que um mouse, uma impressora e outros componentes possam ser interpretados pelo sistema e realize suas ações de maneira correta. Se você tentar utilizar um dispositivo sem um drive instalado, é muito provável que ele não funcione de forma correta ou ainda que não funcione de forma alguma, visto que seu computador não irá identificar e interpretar os comandos vindo do hardware conectado. Resumindo, o drive é uma espécie de tradutor, permitindo que a comunicação seja feita entre o hardware, dispositivo e o software sistema. Antivírus é um programa de computador projetado para detectar, prevenir e remover um software malicioso, também conhecido como malware, de um sistema de computador ou dispositivo, e tem como objetivo proteger o sistema contra vírus, worms, trojans, spyware, adware e outros tipos de ameaças. Os antivírus funcionam escaneando o sistema em busca de arquivos ou atividades suspeitas e comparando-os com a base de dados de assinaturas conhecidas de malware. Eles também usam técnicas de análise de comportamento para detectar atividades maliciosas que possam não estar incluídas em sua lista de assinaturas conhecidas. Além disso, os antivírus geralmente incluem recursos adicionais de segurança, como proteção contra phishing, firewall e proteção de privacidade. Além do computador, outro dispositivo que também pode precisar usar um antivírus inclui smartphone e tablets. Esses dispositivos são vulneráveis a várias ameaças, incluindo malware, phishing e ataques de rede. É importante ter um antivírus instalado em seu dispositivo móvel para ajudar a proteger suas informações pessoais, senhas e outras informações confidenciais. Dispositivo IoT, Internet das Coisas. Dispositivos como câmeras de segurança,
termostatos inteligentes, alto-falantes inteligentes e outros dispositivos conectados à internet podem ser alvo de ataques cibernéticos. Um antivírus pode ajudar a proteger esses dispositivos contra ataques e invasões. Dispositivos de armazenamento externos, pendrive, discos rígidos externos, outros dispositivos de armazenamento externos também podem ser infectados com malware, especialmente se usado em diferentes computadores ou em locais públicos. Um antivírus pode ajudar a detectar e remover ameaças de arquivos armazenados em dispositivos externos. Servidores que hospedam sites, aplicativos e outros serviços da internet também são alvos de ataques cibernéticos. É importante ter um antivírus instalado em seu servidor para ajudar a proteger seus dados, aplicativos e serviços de ataques cibernéticos. Embora muitas pessoas acreditem que a nuvem é inerentemente segura, a verdade é que ela também está sujeita aos mesmos tipos de ameaças cibernéticas que outros ambientes de TI, como ataques, malware, ransomware e outras ameaças. Assim, os antivírus também devem ser instalados nesses ambientes. Gerenciadores de arquivos. O gerenciador de arquivo fornece uma maneira simples e integrada de gerenciar arquivos e aplicativos. É possível usar o gerenciador de arquivos para executar as seguintes ações: criar pastas e documentos, exibir arquivos e pastas, pesquisar e gerenciar arquivos, executar script e iniciar aplicativos, personalizar a aparência de arquivos e pastas, abrir locais especiais no computador, gravar dados em um CD ou DVD, instalar ou remover fontes. O gerenciador de arquivos gerencia a área de trabalho. A área de trabalho fica atrás de todos os itens visíveis na tela. Todo usuário possui uma pasta Home, que contém todos os arquivos relacionados ao usuário. A tela de trabalho contém ícones especiais que facilitam o acesso à pasta Home do usuário e à lixeira. E também a mídias removíveis, como disquetes, CDs e unidades flash USB. O gerenciador de arquivo fornece 2 modos nos quais é possível interagir com o sistema de arquivos. Você pode escolher o modo no qual o gerenciador de arquivos deverá ser usado e selecionado, ou cancelando também a seção de Ways, Open Browse, Windows, e sempre abrir uma janela do navegador, na guia Behavioral, comportamento de caixa de diálogo, de preferência do gerenciador de arquivos. Os 2 modos eles podem ser modo de navegador ou modo espacial ou especial. No modo navegador, é possível navegar por arquivos e pastas. A janela do gerenciador de arquivos representa um navegador que pode ser exibido em qualquer local. A abertura de uma pasta atualiza a janela do atual gerenciador de arquivos para mostrar o conteúdo da nova pasta. A janela do navegador exibe uma barra de ferramentas com ações comuns e locais, uma barra de local que mostra o local atual da hierarquia de pastas e uma barra lateral que pode conter diferentes tipos de informações que, para obter mais informações sobre o uso do modo do navegador, que consultam também modo navegador. O modo espacial ou espacial, você pode navegar para arquivos e pastas como objetos. A janela do gerenciador de arquivos representa uma pasta em particular. A abertura de uma pasta abre uma nova janela para esta pasta. Toda vez que você abrir uma pasta específica, ela será exibida no mesmo local de tela, com o mesmo tamanho em que abriu da última vez. No modo espacial, o gerenciador de arquivos indica uma pasta aberta com um ícone diferente. O uso do modo espacial pode levar a um excesso de janelas do gerenciador de arquivos aberto pela tela. Para obter mais informações sobre o uso do modo espacial, tem que consultar modo espacial. Booting é um termo utilizado para a realização do processo de inicialização forçada de um computador ao pressionar o botão ligar da máquina, até o total carregamento do sistema operacional,
seja ele Windows, Linux ou Mac. Ele pode ser considerado quando é realizado por uma pessoa pressionando o botão principal. Caso contrário, é considerado uma inicialização padrão do computador. E para que serve o booting? Existem duas razões mais importantes e populares. A primeira é testar o hardware e iniciar o sistema operacional caso algum problema de lentidão ou até mesmo travamento do sistema em modo geral. Já a segunda alternativa está relacionada quando o Power On Self-Test verifica todo o hardware do computador antes de dar o início ao sistema. Esse ponto também é utilizado por técnicos de informática para visualizar a saúde das peças e do seu computador. Modo de segurança. Caso o computador esteja travando e você precise fazer o booting em segurança, preservando todos os dados da máquina, pode utilizar esse recurso acionando o modo de segurança. Em alguns sistemas operacionais, por exemplo, ao escolher a alternativa reiniciar, ele já pergunta se a operação deve ser feita em modo de segurança, como o Windows. Booting pelo pendrive. No Windows, é necessário que você deixe um pendrive separado apenas para o booting do computador, com o sistema Ubuntu instalado. Em seguida, é necessário reiniciar a máquina com o pendrive inserido no computador, pelo método de reinicialização padrão do sistema operacional. O sistema BIOS será ativado na sequência, e o booting do computador também poderá ser feito sem grandes problemas. Já para notebooks e computadores Mac, o processo é mais simplificado. Basta reiniciar o computador e segurar a tecla Option. Assim, você conseguirá ver todas as unidades do disco do computador. Depois, basta selecionar a peça com o sistema bootável e seguir com o processo desejado.